nada o brilho daquilo que fizeram. Com tal mudança socioeconômica, consequentemente, mudará o comportamento e o caráter das pessoas. Veja só como aquilo que era bíblico e espiritual, em determinado momento, começa a ser privado da sua questão espiritual, e ser reinterpretado de uma forma puramente social. Então aí onde começa a perda daquele brilho do Espírito Santo, começa a perda daquela dinâmica espiritual, e começa a ser transformado numa coisa puramente sociológica, uma coisa simplesmente no âmbito da sociedade, da transformação social, transformação econômica, certo? E a partir dessa transformação econômica, desse otimismo em relação à sociedade, começa a ser vinculado a outros movimentos progressistas, puramente políticos, e depois se mostra de uma forma muito sinistra movimentos que vão simplesmente privilegiar e tratar de uma forma bastante preconceituosa, bastante racista as demais sociedades, tá certo? Os demais grupos sociais. Com tal mudança socioeconômica, consequentemente, mudará o comportamento e o caráter das pessoas. Aqueles mais inclinados ao liberalismo enfatizavam que essa mudança do ser humano ocorre por meios do esforço humano. Ocorre mais por meios do esforço humano do que pelo poder transformador do Evangelho do Espírito Santo. É como quando começam a participar desse movimento pessoas que querem lançar sobre ela um olhar que não seja tão espiritual, porque eles não são espirituais. E aí pessoas associadas ao liberalismo, aos meios acadêmicos, aos meios cultos, né? E que não necessariamente por ser culto não é espiritual, mas alguns meios de pessoas que estão desenvolvendo um ponto de vista puramente acadêmico e não espiritual, que querem tirar o âmbito, o viés espiritual daquela interpretação. O otimismo pós-milenista sem a questão espiritual, puramente social, puramente político e progressista. Enfatizavam essa mudança ocorre mais por meio do esforço humano do que pelo poder transformador do Evangelho e do Espírito Santo. Nesse aspecto, o mérito humano é maior do que o poder divino na transformação das pessoas para fazer parte do reino de Deus. Isso levou alguns cristãos na Alemanha a verem a política guerreira do imperador William funcionar como se fosse uma ação da graça divina. Então, primeiro, uma dissociação na questão espiritual, depois uma questão do aproveitamento do otimismo pós-milenista para o movimento progressista, e a partir de então passaram a enxergar em certas ações políticas, por exemplo, do imperador William, e depois de outros partidos políticos que vão se erguer, com esse discurso progressista, com esse discurso de superioridade, tá certo? Vão começar a associar isso ao pós-milenismo. Vamos começar a associar isso àquele otimismo pós-milenista. Então, eles estavam dizendo: o mundo vai melhorar, o mundo vai ser transformado, o mundo vai ser melhorado, o mundo vai ser consertado, vai chegar num estado de perfeição, vai chegar num estado de transformação, a ponto de chegar num nível de qualidade muito melhor. Como? Através da pregação do Evangelho de Cristo, através da redenção das pessoas ao Salvador. Então esse era o ponto de vista pós-milenista. E aí quando isso começa a ser desvinculado da questão cristocêntrica e da questão espiritual, sobra o quê? Sobra o otimismo, esse otimismo progressista em relação à sociedade, que depois começa a ser associado a um progressismo político-social, e quando então surgem esses que começam a lançar esse ponto de vista sobre pessoas da época, sobre grandes políticos da época, o imperador William, e depois outros partidos políticos que vão aproveitar essa bandeira de desenvolvimento social, melhoria, né, progresso, só que através de outros meios, né? Nessa esperança, muitos cristãos da década de 1930 apoiaram o nazismo, o que para nós hoje, olhando depois das consequências, para nós é um total absurdo. É necessário que nós façamos uma análise disso, desvinculados dessa questão
do plano em que estamos, dessa questão do resultado. Então nós hoje sabemos o resultado do nazismo. Tudo aquilo que o nazismo veio a causar para a humanidade. Agora o problema é quem estava no momento de ascensão do nazismo. Quem estava no momento dos primeiros passos, dos primeiros desenvolvimentos, e não estavam tão envolvidos, tão próximos das suas lideranças, a ponto de saber quais eram seus planejamentos, mas que ficavam de fora vendo os resultados. Então o que acontece? O problema é tentar olhar para essas pessoas a partir do ponto de vista delas. Primeiro essa questão otimista vinculada ao evangelho, vinculada ao âmbito espiritual. Depois um otimismo puramente social, tá certo? Quando outras pessoas embarcam no movimento, mas não com aquela mesma fé dos primeiros, aqueles que primeiro o defenderam, tá certo? E então a situação política da época, quando a Alemanha é numa crise, uma crise financeira, uma crise social, e começam a surgir esses partidos, por exemplo, o Partido Nazista, com uma pregação extremamente progressista, uma pregação, um discurso extremamente revolucionário, tá certo? Um discurso de transformação social. E essas pessoas, olhando isso, acabam por se deixar levar, acabam por se deixar envolver. Agora, qual é o problema? Uma vez que vissem os primeiros sinais da desgraça que ia ser o nazismo, deveria haver uma rejeição pública e uma rejeição enfática, né? Então, como alguns grupos manifestaram uma rejeição enfática ao nazismo diante daquelas práticas que começaram a desenvolver. O preconceito a esses grupos sociais, o preconceito a judeus, a perseguição aos judeus, a morte de muitos judeus, tá certo? A morte de muitas pessoas desses outros grupos. Então o que acontece? Diante desses primeiros frutos podres, deveria haver uma forte rejeição. Agora o que acontece com essa associação sendo feita, é como gostam de dizer: se você quer cozinhar um sapo, você tem que começar com água fria e ir esquentando aos poucos. Que aí, conforme ele vai sendo cozido aos poucos, naquela água que vai progressivamente esquentando, ele não percebe e é cozido. Se você pegar o sapo e jogar na água fervente, ele pula. Então assim acontece com relação a muitas propostas políticas. Há um risco, é sempre um risco a igreja se deixar levar por influências externas. Então, a igreja tem o seu papel na terra, que é propagar o evangelho. Que a igreja tem papel político na sociedade? Tem, principalmente com relação aos indivíduos. Então, os indivíduos da igreja, que participam da igreja, têm papel político na sociedade. Agora, a igreja em si, a igreja é uma instituição de pregação do evangelho. A igreja foi dada a ela a missão de propagar o evangelho a toda a terra. E a igreja propaga o evangelho a toda criatura, independentemente de partido. Por isso que a igreja não pode ter um partido. O partido da igreja. Então, e os outros partidos? A igreja, ela propaga o evangelho apartidário, não antipartidário. A igreja não é antipolítica. A igreja tem uma manifestação política. Em que sentido? No sentido de trazer melhorias sociais, no sentido de trazer estabilidade social, tá certo? Uma firmeza, uma mudança de caráter, uma transformação social por meio da pregação do evangelho, que enfatiza a questão moral. Mas a igreja não pode não pode se aliar a um lado. A igreja tem que ser universal, tem que propagar o evangelho a toda criatura, tem que defender toda a criatura, todo o seu interesse na igreja. Então, logo quando a igreja começa a se associar, se vincular a um lado político, ela começa a cercear a possibilidade de alcançar outros grupos, de alcançar outros meios, outros âmbitos sociais, né? Então o que acontece? Quando se deixou levar por isso, acabou sendo envolvida. E nesse envolvimento foi extremamente nocivo. Porque quando o nazismo manifestou sua face sinistra para o mundo, muitos que estavam associados a ele acabaram sendo desmoralizados. E aí onde o pós-milenismo passa por uma fase muito baixa. Nessa esperança, muitos cristãos na década de 1930 apoiaram o nazismo, entendendo que ele estava a serviço de Deus. É triste, é terrível, né? Em face de tal situação, o famoso teólogo Karl Barth se pronunciou dizendo que esse conceito causava tremenda confusão, deixando de distinguir o bem do mal, o satânico do divino. Em 1914, Karl Barth viu numa lista de intelectuais os nomes de seus mestres,
os quais apoiavam a política do imperador. Isso levou ao fim do sistema teológico do século XX. Nos últimos 60 anos, o pós-milenismo teve uma grande queda de popularidade. Essa queda tem sido mais resultante de fatores históricos do que mesmo exegéticos. Você vê, né? Não foi por uma questão exegética que o pós-milenismo foi desprivilegiado, mas por uma questão externa, uma questão que nem é do âmbito dele. Uma questão política externa, pelo qual se deixou envolver. Por causa dessa questão, dessa visão otimista, desvinculada da questão espiritual e da questão cristocêntrica. O otimismo do pós-milenismo histórico ele é completamente cristocêntrico. A sociedade vai ser mudada não por uma questão socioeconômica, progressista. A sociedade vai ser mudada pela pregação do Evangelho. Cristo sendo pregado, Cristo sendo proclamado, as pessoas se rendendo aos pés de Cristo, sendo salvas por Ele, serão necessariamente transformadas socialmente também. Elas vão se comportar de outra maneira, elas vão viver de outra maneira, elas vão influenciar a sociedade de outra maneira. Elas vão ser benéficas à sociedade. Por quê? Porque eles querem viver as palavras de Cristo na sua vida. O Evangelho é a regra de fé e conduta dessas pessoas. Então, por isso que a sociedade sofre mudanças, sofre melhorias, como reflexo disso. Então, esse é o cerne do pós-milenismo. A transformação da sociedade através da pregação do Evangelho. Agora, o que acontece? Quando começam a surgir representantes que desvinculam a questão espiritual, desvinculam a questão cristocêntrica, sobra o quê? Um otimismo social. E esse otimismo social é reaproveitado aí de uma forma bastante astuta por esses movimentos políticos. E quando esses movimentos políticos mostram sua face sinistra, isso acaba respingando nesses teólogos, acaba respingando essas grandes lideranças pós-milenistas. E aí o que acontece? O enfraquecimento do pós-milenismo veio de forma externa. Não é nenhuma questão doutrinária, não é nenhuma questão interna, é uma questão que veio externamente a eles e acabou desmoralizando. O pós-milenismo tende a se definhar cada vez mais nos dias atuais, à medida que o mundo vai piorando e a igreja vai se corrompendo e se enfraquecendo moralmente. O pós-milenismo vai perdendo terreno em sua popularidade e aumentando a aceitação do pré-milenismo. Atualmente o pós-milenismo vive numa baixíssima popularidade, como viveu durante a Idade Média o pré-milenismo. Tá certo? Então a situação que já foi vivenciada pelo pré-milenismo, quando primeiramente o antiquiliasmo e depois o amilenismo estão em ascensão, e grandes mentes do cristianismo defendem o ponto de vista amilenista, tá certo? Com a igreja reinante na glória e o reino milenial sendo vivenciado através do reino de Cristo na vida dos cristãos. O amilenista entende dessa forma, né? O milênio é Cristo reinando na vida dos cristãos. O diabo foi amarrado por 1000 anos, ou seja, foi amarrado durante o milênio. O diabo não tem influência sobre a igreja. Então, para o amilenista, isso é o milênio. E muitas mentes brilhantes defenderam esse ponto de vista, essa interpretação. E o pré-milenismo era de minoria, era periférico, tá certo? Era marginal. Ele não tinha grande expressão durante muito tempo. Até que surge o pós-milenismo, uma modificação dentro do amilenismo. E o pós-milenismo começa a propagar que o reino milenial, de fato, não é cronológico, é alegórico, mas ele não se passa na glória, ele se passa aqui na terra. O grande crescimento, a grande ascensão, nós vamos ver aí uma leitura acerca dos grandes propagadores pós-milenistas, só que quando isso começa a ser desvinculado do ponto de vista cristocêntrico, e começa a ser desvinculado desse âmbito espiritual, restando simplesmente essa questão otimista em relação à sociedade, na melhora social, e ela é associada aos movimentos progressistas, políticos, nessa mudança social através da questão socioeconômica, e aí surge a parte baixa do pós-milenismo. O pós-milenismo entra em decadência. Então aí a baixíssima popularidade, como viveu durante a Idade Média, o pré-milenismo. Mas ele não está completamente morto, pode voltar a qualquer momento a crescer a sua influência. Então, o grande problema, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a destruição das sociedades, né? Hoje, problemas com relação à economia, problemas com relação à baixa moralidade da sociedade, problemas com relação a doenças, fome, misérias. Isso acaba atentando contra o ponto de vista pós-milenista. Pós-milenista encara o mundo como... encara o desenvolvimento
do mundo como uma progressiva melhora. Então, pós-milenismo diz, haverá progressiva melhora. O mundo vai melhorando, o mundo vai sendo transformado e vai melhorando até no ponto culminante em que a grande maioria do mundo vai estar rendida aos pés de Cristo e Cristo virá estabelecer o seu reino. O que acontece com esses sinais atuais na sociedade, vemos que o ponto de vista pós-milenista se enfraquece. E aí a ascensão do pré-milenismo. Então resta o pós-milenismo. Muitos pós-milenistas voltam para o amilenismo, acabam retornando dizendo, de fato, a igreja está reinando com Cristo na glória, porque aqui não. Aqui a igreja está sendo perseguida. Existe propagação do evangelho, o evangelho está sendo pregado, mas a igreja não está reinante. Então a igreja que é reinante com Cristo é a igreja da glória, que está lá com ele na glória, aquela igreja está reinando com ele. E Cristo aqui na terra reina na vida dos cristãos, né, dentro da igreja, mas não no mundo. Então muitos pós-milenistas que entendiam a melhora progressiva do mundo acabam se decepcionando e voltando para uma visão amilenista. E aí o que resta então? Resta uma divisão entre amilenismo, com o enfraquecimento do pós-milenismo, resta o amilenismo e o pré-milenismo, que nós vimos aí já em algumas leituras e vamos ver melhor em outro vídeo. O pré-milenismo tem uma visão pessimista em relação ao mundo. Ele não entende que o mundo vai melhorar. Ele entende que o mundo vai sofrer uma piora. O evangelho será pregado. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Muitos vão aceitar Cristo para ser salvos, mas eles têm que estar aguardando sempre a iminência do arrebatamento. A igreja será arrancada do mundo, o arpádiso, né, será tirada do mundo. Só que este mundo não vai melhorar progressivamente, o mundo vai piorar. E aí olham para texto, por exemplo, como diz João nas suas cartas, né, que o mundo jaz do maligno. E aí essa questão do mundo, essa questão de que ele aborda o mundo jaz do maligno, é uma indicação de que o mundo, na verdade, vai de mal a pior. O mundo vai numa progressiva piora até o momento em que a igreja é arrancada do mundo e é estabelecido o reino do anticristo. Tá certo? Então essa visão pré-milenista, que lança um olhar mais pessimista sobre a sociedade, acaba sendo mais coerente para os seus intérpretes e para uma grande maioria atual, né? Porque a grande maioria está dividida entre amilenismo e pré-milenismo, com o pós-milenismo sendo reintegrado ao amilenismo. Doutrina pós-milenista. Vamos ver aqui um pouco da propagação